Shalom, amada, bendita do Senhor, estamos aqui hoje, direto aqui de Moriá. Eu vou vazar para Moriá, aqui minha pulseira. Essa pulseira aqui é quando a gente estiver de casa nova e a gente tira. Eu vou vazar para Moriá, é um ato profético. Bom, que Deus abençoe grandemente seu dia, que Ele possa resplandecer a sua glória sobre a sua vida, que você seja um testemunho vivo da glória do Senhor, amém? Estamos aqui no Devocional capítulo 13 do livro de 2 Reis, mas antes de a gente começar eu quero te convidar para orar. Não se distraia, estamos aqui no estacionamento, o culto vai já começar, então tem muita gente aqui passando e barulho de carro, não se distraia. Vamos aqui orar e ouvir a voz do Senhor. Querido e poderoso Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, declaramos nossa mente e nosso coração cativos à Tua voz. Queremos, Senhor, somente Te ouvir. Repreendemos toda distração, todo desânimo, toda ansiedade, toda tristeza profunda. Nós repreendemos agora em nossas vidas. Declaramos que nossa mente e nosso coração vão só para ouvir a Tua voz, o Teu chamado. Somente queremos saber, Senhor, conhecer da Tua palavra, ter discernimento espiritual, Senhor. Sermos ministradas por Ti, em nome de Jesus. Amém? Então, capítulo 13, livro de 2 Reis. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Levaram Israel a cometer e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele manteve sobre o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria, e assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Inclusive o poste sagrado permanecia em pé em Samaria. De todo o exército de Jeoacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-a a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, os atos de tudo o que realizou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Joacás, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Levaram Israel a cometer antes de permanecer neles. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e seus atos e suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvando sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas, e assim ele fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs em suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. E o rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. E em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. E assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. E assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael, rei da Síria, o oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás.
Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los de sua presença. Finalizando esse capítulo, e Hazael, rei da Síria, morreu, e o seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que combateu Hazael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Jeoás o venceu, e assim o reconquistou aquelas cidades israelitas. Então a gente viu aqui, né, o capítulo 13, o reinado de Jeoacás, rei de Israel. A gente viu, né, quando Eliseu ele morreu, e olha, para você ter uma ideia, Eliseu ele morreu de uma doença. E ele era um profeta, um homem de Deus, né? Enquanto Elias pediu a morte, lembra, né? Elias foi arrebatado, levado aos céus, né? Então, assim, 2 homens de Deus. E Deus faz do jeito que quer, né? Eu e você. Deus é soberano em tudo que Ele faz. Então, a mim só cabe ouvir e obedecer. E a gente viu que até depois da morte de Eliseu, ele continuava servindo ao Senhor, né? Você viu que o cara, os ossos, o cara estava morto e encostou nos ossos de Eliseu e ele voltou à vida. Então, até depois da morte, Eliseu continuou fazendo milagres. Então, assim, que seja assim na minha vida e na sua. Mesmo quando a gente for para a glória, mesmo que a gente for arrebatado, mesmo quando a gente sair daqui da terra e já estiver no reino dos céus, que eu e você possamos servir ao Senhor, né? E essa é uma oração muito forte minha, porque eu acredito que esses vídeos, esses áudios, sabe? Esses devocionais não são exatamente para agora. Para agora a gente é ministrado, mas eu acho que para um futuro próximo vai ser muito mais poderoso as pessoas poderem ouvir da palavra de Deus, né? Serem ministradas pela palavra de Deus. Então, assim, hoje eu e você temos uma missão com isso, né? De espalhar a palavra e ver no futuro próximo as pessoas se rendendo ao Senhor através dessa palavra. Então, que a gente possa servir a Deus em tempo e fora de tempo, né? Aqui na terra e depois que a gente for também. Um beijo, Deus abençoe. O culto acabou de começar. Eu estou ouvindo a voz aqui do pastor Hélio cantando já, todo mundo seguindo. A gente está aqui no estacionamento, ó. Estacionamento lotado. É gratuito, viu, estacionar. E ali, Moriá Hall. E é para lá que eu vou.